gente já conseguiu contato com o Dr. Márcio Penha, ele é diretor médico da Chiesi Biofarmacêutica, empresa responsável por um projeto aí que se propõe ser histórico aí, pois de 24 a 26 de maio a caravana rara vai percorrer 3 cidades aqui do estado do Amapá, Macapá, Mazagão e Santana. Sobre isso ele vai dar mais detalhes pra gente. Tudo bem, doutor Márcio? Seja muito bem-vindo aqui a Macapá, capital do meio do mundo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Kleber, e boa tarde para toda a sua audiência. Muito bem, eu falei certinho, o laboratório é Chiesi mesmo, origem italiana. Isso, Chiesi, ela tem origem italiana. Nós somos uma biofarmacêutica multinacional, né, com atuação em diversos países pelo mundo. Muito bem, fala para o pessoal aqui o que são, na verdade, as chamadas doenças raras, hein, doutor Márcio? Pois bem, Kleber, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que para destacar, assim, doenças raras, elas se caracterizam por acometer um número pequeno de pessoas, né, quando comparado, por exemplo, com doenças crônicas como asma, DPOC. Algumas classificações consideram que a doença, para ser rara, ela precisa acometer até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Então a gente está falando em torno de uma pessoa a cada 2.000 pessoas na nossa população para se caracterizar como uma doença rara. Esse é o universo da amostragem, não é? Isso, exatamente. Muito bem, e algumas delas o senhor pode citar para a gente, para ver se as pessoas de repente já ouviram falar, né? Se já são raras, eu imagino que é difícil o coletivo, né? O conjunto da sociedade ter conhecimento, mas se eu puder nominar algumas. Claro, sem problema. Eu acho que você tocou num ponto que é o principal, né? Assim, por serem doenças de raro acometimento, a gente tem uma dificuldade muito grande de conhecimento sobre a doença, sobre o quadro clínico, o que torna o diagnóstico muito demorado em alguns casos, porque nem todos os médicos e nem toda a população tem um alerta sobre, né, como suspeitar, como procurar ajuda. Algumas dessas doenças, como por exemplo doença de Fabry, a alfa-monoacidose, a talassemia, a anemia falciforme, são doenças que a gente pode caracterizar como doenças raras. Perfeito. Eu acho que dessas aí, o que eu particularmente mais ouvi falar foi a anemia falciforme, até porque recentemente um colega nosso, inclusive um amapaense que se destaca, inclusive aí em São Paulo, que é o Antônio Fácio, criou um projeto inovador aí, uma startup chamada Orça Fácil, e está fazendo um enorme sucesso no Brasil. A maior parte da clientela dele é fora do Amapá, inclusive, mas ele foi para aí para cuidar de uma anemia falciforme. Entendi. Olha só, e como surgiu o Amapá na sua planilha aí, do seu azimute de percorrer o Brasil em busca de debater, identificar qual é a proposta de mergulhar logo no estado mais preservado da Amazônia, que é o Amapá? Olha, obrigado por essa pergunta. Na verdade, a gente tem um objetivo como empresa, né, de levar o conhecimento sobre doenças raras para todo o Brasil, né? E a gente tem buscado, assim, sempre atuar em áreas onde a gente esse conhecimento sobre as doenças raras ele seja mais importante por carecer de centros de referência para esse tipo específico de doença, onde a participação dos médicos da atenção básica, da atenção secundária até terciária seja fundamental para a gente ter um diagnóstico precoce, diminuindo assim a jornada desse paciente que já sofre de forma muito impactante pela doença, né? E assim garantir que esse paciente tenha um atendimento multidisciplinar que ele necessita, tanto de apoio psicológico, né, de atendimento multidisciplinar com fisioterapia e diversas especialidades, que não a do geneticista especificamente. Dependendo da doença, ele precisa de uma cadeia de apoio grande. Então a gente tem buscado atuar em todo o Brasil.
né? E aí, das parcerias que a gente faz em contato com secretarias de saúde, com de apoio a paciente, a gente identifica lugares onde, por exemplo, não tem ainda o apoio de um centro de referência e leva esse conhecimento científico para impactar a jornada do paciente nessas regiões. Muito bem. O Amapá é a primeira escala do projeto, doutor Márcio? Não, na verdade, esse é um projeto que a gente já vem desenvolvendo desde o ano passado. Essa vai ser a nossa terceira edição, né? Ano passado, por exemplo, a gente levou o projeto para a região do Nordeste, do Centro-Oeste. A gente conseguiu realizar 26 eventos e palestras científicas para profissionais de saúde, impactando quase 300 profissionais de saúde, e gerando esse conhecimento dessas regiões para que tenha esse impacto positivo, né, na jornada desses pacientes que tanto sofrem. E como é que vai se dar na prática essa visita a esses municípios? Macapá, Mazagão e Santana são os 3 municípios que já estão incluídos nessa etapa da viagem de vocês até o estado. Quantas pessoas vêm? Uma equipe multidisciplinar? Como é que se dá na prática essa ação? Então, a gente está levando um profissional de saúde geneticista, né, o Dr. Gerson. Ele vai em várias palestras agendadas ao longo desses 3 dias. Se eu não me engano, já temos 2 palestras agendadas, visando um público diversificado, desde profissionais de saúde, farmacêuticos, enfermeiros. E dentro dessa jornada desses 3 dias, a gente vai ter muita informação sobre a doença, a forma como ela se apresenta, informações sobre como o paciente pode suspeitar para buscar atendimento de saúde, né, dentro da atenção básica, e principalmente aos profissionais, como o quadro se apresenta e como caminhar esses pacientes para fazer o diagnóstico correto. Pelo levantamento prévio que o senhor e a sua equipe já tem, o Amapá ou a Amazônia, a região norte do Brasil, tem alguma peculiaridade, alguma coisa que chamou a atenção e que pode ser objeto dessa incursão aqui no estado? Não especificamente em relação às doenças. É mais o que a gente busca realmente é levar esse conhecimento junto à atenção básica de saúde, para que a gente consiga encurtar essa jornada e facilitar o diagnóstico. Mas não tem uma característica específica para a população ou da região que favoreça uma ou outra doença especificamente. Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui de improviso aqui. Já estou no estúdio aqui com o nosso próximo convidado. Ele vai estar no nosso próximo bloco. O programa Ponto de Encontro, a gente ao longo da semana, a gente dedica cada dia da semana para uma temática. Segunda-feira a gente reservou para falar de saúde. Eu vou colocar aqui, eu vou ouvir a saudação inicial do médico mastologista, Dr. Mauro Seco. Ele está com a gente aqui ao vivo no estúdio. Vou possibilitar que vocês possam interagir aí, que eu estou vendo que o Dr. Mauro Seco ficou interessado aí, não sei se sabia dessa passagem desse projeto pelo estado. Seja bem-vindo, boa tarde, Dr. Mauro. Boa tarde, Kleber. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. O teu programa é uma honra poder participar. Você que tem esse jornalismo informativo, esse jornalismo comprometido com a informação, que é importante para a nossa região e, na verdade, para todo mundo, né? O jornalismo tem que ser cada vez da maneira que você faz. Poxa, obrigado. Séria. É só uma curiosidade, doutor Márcio Penha, qual é a sua especialidade? Olha, eu me formei como médico pela FRJ, depois eu fiz especialização em medicina do esporte, residência em ortopedia, cirurgia do joelho e especialização em gestão de saúde. Muito bem, então agora sim. Agora vocês já são colegas aqui, oficialmente. Doutor Mauro. Prazer, Márcio. Prazer, Mauro. Que maravilha esse teu trabalho, essa empresa, e você frente a esse trabalho aqui nesta nossa região, que é uma carência enorme. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, trabalho aqui há 27 anos, já sou um amapaense, sou um tucuju de coração, trabalho aqui, invisto aqui, tenho minha vida toda aqui. E sou ginecologista e mastologista. Hoje represento a associação médica aqui no estado.
Então a gente tem muito interesse nessa saúde, levar essas informações. Doenças raras, as pessoas, como você falou, são negligenciados esses diagnósticos. As pessoas sofrem muito porque são doenças esporádicas que não têm um apelo da indústria farmacêutica muito grande. Então essas pessoas ficam muito abandonadas. E além do diagnóstico médico ser difícil porque não é uma doença do dia a dia, então acabam essas pessoas sofrendo muito. E vocês trazendo esse conhecimento para a classe médica, as orientações para o diagnóstico e principalmente o que fazer com essas pessoas, como tratá-las, né? Como orientar, porque muitos saem do estado, como é o caso do Kleber falou, né? Vão se tratar fora, nem sempre tem condições, e a gente pode trazer esse tratamento, essa orientação, hoje com a telemedicina, com todas as informações que temos, orientar os profissionais aqui para este acompanhamento. Parabéns pelo trabalho, Márcio, quero saber mais sobre tudo isso e essas informações, muito importante, muito importante. Doutor Márcio, por favor. Obrigado, Mauro. Acho que você trouxe um ponto fundamental, né? A gente sabe que um país territorial como o Brasil, né, do tamanho territorial do Brasil, nem sempre a gente tem uma distribuição, né, de serviços da mesma forma, mas o mais importante é que a gente tem aqui dentro do Brasil uma gama muito grande de pacientes, doentes, entre eles pacientes com doenças raras. E hoje, aí não é uma particularidade do Brasil, ou do SUS, né, a gente também tem essa dificuldade, por exemplo, no setor privado, porque são doenças que não têm um amplo conhecimento de toda a gama de profissionais de saúde, né? O clínico geral, às vezes, que faz o atendimento de rotina, o pediatra, a maior parte dessas doenças genéticas, elas se apresentam na infância. Então, o conhecimento do pediatra ele é fundamental para que essa jornada assim seja curta, né? Nem sempre você tem tratamento disponível. Muitas dessas doenças não têm tratamento, não tem cura, mas esses pacientes podem ter um acolhimento pelo sistema, tendo uma orientação do como seguir, quais são os cuidados para cada sintoma, né, como diminuir o impacto dos sintomas na vida dos pacientes, como orientar os pais, né, o aconselhamento genético é fundamental nesses casos. Como orientar que profissionais diversificados esses pacientes devem procurar para ter um melhor atendimento, incluindo o contato de centros que fazem esse acolhimento com toda essa equipe multidisciplinar no mesmo lugar. A gente tem algumas ONGs, né, que têm apoio para esses pacientes, por exemplo, como a Casa dos Raros, a Casa Hunter, que fazem um trabalho sensacional para acolhimento desses pacientes, também para trazer a mobilização sobre o problema de saúde relacionado às doenças raras. E a gente quer ser mais um player nessa jornada. A gente quer atuar para trazer informação, trazer conhecimento e fazer com que esses pacientes tenham o menor impacto possível da doença na vida deles, tanto nos familiares como no paciente em si. Agora, doutor Márcio, as doenças são raras, mas a incidência delas é algo importante, né? No texto aqui, que foi acompanhado aqui da sua assessoria, lá da nossa colega, a Karina, lá da BCW, estima-se que existem atualmente 13 milhões de brasileiros com doenças raras. A maioria dos casos ainda é diagnosticado tardiamente, a partir dos 5 anos de idade. São consideradas doenças raras aquelas que acometem até, como o senhor disse, né, 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, né? Exatamente. Mas dentro desse universo de doenças, você vai ter incidências diferentes, né? Por exemplo, você pode ter doenças que têm um paciente a cada milhão de habitantes, né? Que aí se torna um universo ainda mais restrito, o conhecimento sobre a doença ainda mais desconhecido, mas são às vezes doenças que têm um impacto muito significativo. A gente bate muito nessa tecla,
porque dependendo da doença, esse paciente pode ter 10 a 15 anos de jornada do início da apresentação da doença até o diagnóstico final. Aliás, deixa eu fazer uma correção. Eu talvez tenha empregado uma expressão equivocada, né? Não é a incidência é rara, né? Não é a incidência, mas o contingente de pessoas no Brasil que são acometidas por doenças raras é que é um quantitativo importante, 13 milhões de brasileiros. Sim, até por conta do tamanho do Brasil, né? Como a gente tem um universo populacional grande, a gente acaba tendo uma apresentação, uma quantidade de pacientes, né? Que é até significativo, mas quando a gente compara com outras doenças, é um número muito pequeno. E qual é o programa, Márcio, para a educação médica continuar? A educação médica, vocês têm, por exemplo, aqui no Amapá, vocês têm algum projeto para trazer alguma palestra, uma orientação, algum evento aqui para a classe médica? Nós temos residência médica hoje, de clínica médica, a gente já tem uma faculdade de medicina aqui. Perfeito. A gente está com um programa que é o Caravana Raras, então a gente nos próximos 3 dias, a gente vai ter uma série de 12 a 13 palestras impactando o máximo de profissionais de saúde que a gente puder impactar, desde médicos, enfermeiros, farmacêuticos, que fazem o atendimento desses pacientes de alguma forma para levar o conhecimento sobre a doença. A gente vai abordar principalmente a alfa-aminoacidose, né, um erro inato do metabolismo, e vai informar quais são as principais características da doença, como suspeitar, como encaminhar esses pacientes para fazer o teste adequado, para o acompanhamento adequado, para ter o diagnóstico correto. A gente também vai abordar algumas doenças hematológicas, como a talassemia, a anemia falciforme, né? Trazendo toda a orientação sobre a doença e sobre a jornada diagnóstica dessa doença. Você presencial essas palestras, você? Sim, a gente está indo com um profissional, um geneticista, né, junto com uma equipe da QE, focado nesse programa de educação médica para esses profissionais de saúde da atenção básica. Ô, doutor Márcio, vocês têm um parceiro local? Vocês acionaram aí CRM, Conselho, né, de Enfermagem? Qual o contato local de vocês aqui e onde a gente pode ter um repositório dessa agenda aí? Onde é que essas coisas podem ser encontradas? Eu posso pedir depois para a equipe que está nos dando suporte para enviar para vocês os detalhes da agenda. A gente teve alguns contatos com as instituições locais, né, para fazer, até para pedir a permissão para fazer as palestras junto às secretarias e com as instituições. E a gente pode mandar essa agenda detalhada para vocês a seguir daqui, e você pode divulgar junto aí à sua audiência, e para impactar o máximo de profissionais possível. A Associação Médica tem como finalidade a educação médica continuada, junto com todas a classe da enfermagem, toda a área da saúde, né? Mas a Associação Médica é finalidade, e eu gostaria de poder divulgar isso também na classe médica, Márcio, para a gente passar o máximo de informação. E sempre que você precisar em alguma atividade aqui, pode nos contactar. Associação Médica do Amapá, a gente está no site também. Mas para a gente poder atuar, a gente assim, gosta muito de estar nesse. É uma finalidade e a gente tem muito prazer em trazer, principalmente aqui, porque a gente tem a carência enorme dessas informações, da atividade do dia a dia. Assim, esse contato direto é muito importante. Muito bem, aí está a agenda da Caravana Rara, de 24 a 26 de maio, né? São 3 dias. Isso já disponibilizei hoje cedo no meu blog, que é o kleberbarbosa.net. Já está compartilhado também aqui no portal do Sistema Diário de Comunicação, que é diariodoamapá.com.br. Também já publicamos essa primeira notícia da vinda da caravana até o Amapá. E aí o programa fica à disposição, todo o nosso sistema fica à disposição para mais informações. Assim que esse pessoal chegar, assim que o geneticista tiver em Macapá, a gente vai franquear acesso também, além, claro, que ele tem uma agenda cheia de palestras, mas se for possível vir ao rádio também. O rádio ainda é um meio de comunicação muito presente no cotidiano do amapaense, viu, doutor Márcio? Não sei como é que é. O senhor está em São Paulo ou no Rio aí? Eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo já há 6 anos.
Ah, tá. Muito bem. Então a gente realmente fica à disposição também de compartilhar o máximo de informações a respeito dessa estada de vocês entre nós, tá bom? Tá bom, obrigado. Eu agradeço o espaço. É fundamental, e também agradeço o apoio da Associação Médica, porque é fundamental essas parcerias. E só ressaltar que esse é um programa que está muito linkado à nossa missão como empresa. A gente sabe que a gente está aqui no Brasil já há muitos anos e a gente tem como missão ter um impacto positivo nas comunidades onde a gente está inserido, onde a gente tem o nosso negócio. Então a gente busca realmente trazer projetos com impacto para a população do Brasil, para a população que necessita, e mais a gente pretende ter parcerias com associações como a Associação Médica do Amapá, para que possa ter esse impacto positivo na nossa população. Maravilha, doutor Márcio Penha, diretor médico da Chiesi Biofarmacêutica, que vai estar aqui no Amapá de 24 a 26. O senhor vai estar aqui conosco ou não? Infelizmente não, mas tem uma equipe nossa aí com vocês e a gente vai dar todo o suporte necessário para o time. E sem dúvida, o que vocês precisarem para a gente em relação às informações, a gente está à disposição. Tá joia, muito obrigado, um abraço aí para toda a sua assessoria e a gente fica realmente à disposição. Muito obrigado e boa noite, né? 18h05. Obrigado. Parabéns, mesmo. Márcio. Exato. Um abraço. Obrigado, boa noite a todos, bom programa, bom resto do programa. Tchau, tchau. Até logo.